Olá! Veremos hoje uma das importantes características da Idade Média, especialmente da Alta Idade Média, que é o período que vai do colapso do Império Romano, marcado no século V, até o começo da crise feudal no século XI, século X, ou seja, um período chamado de Alta Idade Média, e neste período especialmente as relações entre a Igreja e o Estado. As relações entre Igreja e Estado na Europa cristã foram de aproximação e algumas vezes de distanciamento e de choques e de crise. Veremos a aproximação entre Estado e Igreja. Ainda no Império Romano, no século IV, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos e, portanto, a partir deste momento, parou de ter perseguição a cristãos, que tanto caracterizou o Alto Império Romano e que vai se extinguindo até ser extinto definitivamente pela liberdade de culto colocada pelo Constantino. Foi este imperador Constantino que reuniu o primeiro concílio cristão da história, na cidade de Niceia. A cidade de Niceia recebeu a alta cúpula cristã e ainda sob o patrocínio desse imperador Constantino, e tomaram algumas posições fundamentais, por exemplo, reconhecendo que o líder da igreja será o bispo de Roma e não outro. Por exemplo, perseguindo as primeiras manifestações de heresias, como o arianismo. No final do século IV, a grande vitória cristã dentro do Império Romano, império este já em colapso. A religião oficial de Roma passou a ser o cristianismo. Portanto, Teodósio eliminou a velha religião pagã, o paganismo tradicional de Roma, passou até a ser perseguido o paganismo, e no lugar dele a religião oficial passou a ser o cristianismo. No século V, finalzinho do século V, ano 494, a Igreja criou uma teoria que se arrasta praticamente até hoje em dia. A teoria dos dois gládios. A Igreja criou essa teoria com um determinado Papa e depois outros deram prosseguimento, em que há um gládio espiritual. O gládio espiritual é aquele que cuida das almas das pessoas. É o gládio espiritual que cuida do espírito. E o outro gládio é o gládio temporal, político, que cuida do corpo. E a decisão da Igreja, com vários papas, é que o gládio espiritual está acima do gládio temporal. Ou seja, o Estado tem que respeitar aquilo que a Igreja, dona do gládio espiritual, determina. Foi neste momento o grande destaque para a relação com os francos, os bárbaros germânicos que se instalaram na Gália, onde hoje é a França. O primeiro nome importante dos francos foi Clovis, que na virada do século V para o século VI converteu-se ao cristianismo e, por decorrência, seus soldados também passaram a ser cristãos, abandonando as religiões anteriores. Carlos Martel, um prefeito do Paço, ele não era rei, mas ele era um grande líder. Em 732, começo do século VIII, na Batalha de Poitiers, ele impediu que os muçulmanos ocupassem a Gália, e da Gália, possivelmente, para outros lugares da Europa. Ele passa a ser o salvador da cristandade europeia.
na Batalha de Poitiers. Ficou tão forte que o seu filho, Pepino o Breve, também apenas prefeito do Paço, acabou dando um golpe de estado, derrubando o rei da dinastia merovingia, iniciando uma nova dinastia carolíngia, apoiado e abençoado pelo Papa. Pois o Papa em Roma precisou do apoio dos francos. Pepino o Breve foi socorrer o Papa, derrotou os lombardos e outros grupos bárbaros e entregou à Igreja as terras que compõem o patrimônio de São Pedro. Um bem material, um bem econômico, as terras da Igreja. Seu filho Carlos Magno estreitou mais ainda a relação com a Igreja, a tal ponto de, no Natal do ano 800, depois de ter defendido o Papa contra agressões lombardas de novo, o Papa, na noite de Natal, coroou, Papa Leão III, coroou Carlos Magno, imperador romano do Ocidente. O que é grave, pois ele não era romano, ele era um bárbaro germânico. Mas o Papa e ele tentavam resgatar o velho Império Romano que já estava decadente no Ocidente. Até a próxima.